Olá, tudo jóia? Essa é a sua roda de conversa. Pode chegar e ficar à vontade. Este programa é uma iniciativa da comunidade Rio Zen Brasil, com apresentação, edição e produção de seu Sandro, da Padma Pix Conteúdo, Educação e Terapias para Bem Viver. E conta com o apoio da Associação Buda e do Instituto Pramana de Teologias Cristãs e Ciências Budistas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ser do futuro, que nos acompanha. E bom dia também a Raquel Melo. Seja bem-vinda, Raquel. Achou. É um prazer recebê-la aqui nesse episódio 3 da segunda temporada da Roda de Conversa, né? Hoje, trazendo o tema Crescendo Zen. Mas antes de iniciar propriamente no tema, para quem está acompanhando a nossa transmissão ao vivo aqui do YouTube, fala um pouquinho para a gente quem é a Raquel Melo. No Zen, essa é uma pergunta difícil, né? Ainda não descobri, mas vamos lá. Meu nome é Raquel, eu sou uma praticante do Zen Budismo. Comecei a minha caminhada, né, no Dharma e nesse caminho em 2004, no Kadroling, em Três Coroas. Fiquei alguns anos perambulando pelo tibetano, quase 8 anos, na verdade, sem professor, me adequava pouco. Em 2011, eu conheci a Sangha Mahamuni, a Sangha de Mestre Toku, do Mosteiro Zen Eishoji, aqui em Pirinópolis. Eu moro em Goiânia, né? Eu sou de Belo Horizonte, mas moro em Goiânia há muitos anos. E no Zen, a minha mente se encontrou, na verdade, no Zazen. E desde essa época, desde 2011, eu sigo, então, as práticas da Escola Soto Zen. Hoje eu sou aluna de Ashiki Roshi, meu professor é japonês, eu já fui para o Japão algumas vezes fazer alguns retiros de treinamento, por 3 vezes, em 2016, por um mês, 2017, por um ano, entre 2017 e 2018 foi um período maior de treinamento que eu fiquei lá, e em 2019, por mais 6 meses. E nesse meio tempo não, na verdade, eu sou idealizadora e aplicadora do Crescendo Zen, que é um projeto de meditação para crianças, e abrange crianças desde os 2 anos até adolescentes, né? Hoje é isso que eu faço, né? Eu sou advogada e administradora de empresas, fui advogada de carreira por muitos anos, trabalhei na Justiça Federal, trabalhei no governo, e em 2017 eu conheci meu mestre, tive esse encontro do que a gente chama no Zen, né, de Enshin Denshi, essa identificação com o mestre, ela é muito sutil, né, muito difícil de acontecer. Eu não tinha ainda sentido, né, na verdade, porque é um sentimento, é difícil até de explicar essa conexão. Então, em 2016, eu encontrei esse professor e tive essa identificação muito forte com ele, e ele tem um projeto com crianças em Yokoji. O templo que eu fico chama Mosteiro de Yokoji, em Ishikawa, Hakui, no Mar do Japão, é do lado oposto ao lado de Tóquio. E foi uma identificação imediata. E ele falou, volta para cá, né, para fazer esse treinamento, e eu fui ver de perto como é que funcionava isso lá, o meu treinamento pessoal, né, as escolas, como é que as escolas japonesas trabalham a questão da meditação e o impacto disso, que às vezes a gente vê numa sociedade inteira. E o Crescendo Zen, ele já existia, na verdade, há muitos anos. Há aproximadamente 10 anos, eu comecei a escrever algumas atividades. Tinha uma ideia, falava, gente, isso pode ser aplicado para criança, né? Escrevia, e ia guardando essas coisas. Em 2016,
uma escola, eu falei, eu preciso começar a colocar isso em prática, né? Então, em 2016, uma escola montessoriana aqui em Goiânia aceitou o desafio, né? E voluntariamente me deixou aplicar essas primeiras atividades que eu tinha na época lá. E foi um sucesso, assim, as crianças, impressionante como elas absorveram o que eu queria, o que era o meu intuito, né, de passar para elas. E aí isso foi se desenvolvendo de uma forma mais profissional. E nesse período que eu fiquei, eu já queria sair do governo, eu já estava muito estafada, esgotada, eu queria sair para fazer uma outra coisa, né? Podia ser, até ser advocacia, mas num outro lugar, que não advogado do Estado. E eu já tinha me preparado financeiramente para isso, para sair, né, e fazer uma nova coisa, e encaixou, assim, deu tudo, as causas e condições foram muito benéficas, assim, de momento, de tempo, né, financeiras, principalmente, porque muitas das coisas e planejamentos que às vezes a gente quer fazer, a gente não consegue por motivo financeiro mesmo. E aí eu consegui, nesse ano que eu fiquei no Japão, em Yokoji, voltar com o projeto estruturado de uma forma mais densa, né? Eu consegui realmente estruturar isso lá com a ajuda do meu mestre. Então, desde 2017, eu faço só isso, eu só ensino meditação para crianças. Eu sento no chão com as crianças diariamente. Eu coordenei a Sangha aqui de Goiânia por muitos anos, quase 10, né? 9 anos, quase 10 anos. Essa Sangha passou por 2 lugares, a Sangha do Zen, aqui em Goiânia, e a pandemia suspendeu, né? As atividades presenciais não estão acontecendo, só estão acontecendo online. E é isso, né? O Crescer do Zen está aí. Em 2020, em 2019, eu voltei para o Japão para finalizar a fase 2. São 2 fases do Crescendo Zen. Se a gente tiver a oportunidade de conversar um pouco mais sobre isso, vai ser bom. Uma fase abrange crianças bem pequenas, que é o que a gente chama de primeira infância, que vai dos 2 aos 7 anos de idade. Na minha prática pessoal, dentro das salas de aulas, eu comecei a observar que as crianças maiores já não queriam fazer as atividades dessa primeira fase, porque são atividades infantis mesmo, né, para uma mente bem infantil. Então, tia Raquel, barriga de panda não dá mais para mim, né, hello, eu já estou lá na frente, e não dá mesmo. Então, eu comecei a observar isso, que eu precisava... E as escolas a me cobrar isso. A gente faz esse trabalho todo com as crianças, e aí, né? As de 8 anos não querem mais fazer, mas querem continuar a meditação. E aí, esse retorno meu em 2019, além de ser para ficar perto do meu mestre, foi para isso, para eu estruturar a segunda fase do Crescendo Zen. Então, eu voltei de lá com essa segunda fase, que hoje já é aplicada também. Em 2020, isso é um resumão, assim, né? Em 2020, há muito tempo atrás, uma amiga já tinha me apresentado uma concorrência, uma espécie de concorrência que a Kientse Foundation tem, anual. Essa concorrência, a Kientse, ela tem esse perfil, né? Eles bancam projetos no mundo inteiro, projetos que beneficiem pessoas, né? Então, você passa por uma concorrência anual, inscreve o seu projeto, é muito detalhado, eles querem saber absolutamente tudo, né? O que é o intuito daquilo, porque vai sair dinheiro, né? Da fundação deles. E no ano passado, que foi o ano da pandemia, o Crescendo Zen ganhou a concorrência da Kientse Foundation. Então, foi um ano que eu não pude reclamar dele, assim, o ano da pandemia, porque foi mais um ano abençoado. Então, por isso, foi possível, com o financiamento da Kientse Foundation, foi possível a publicação do livro do Crescendo Zen, que é esse livro de atividades de meditação para crianças. Crescendo Zen, aqui meu nome em japonês, o meu kanji, né, Kyoho,
Meu nome de ordenação é Que Horror. E é um livro ficou muito bonito. Não só a parte estética, eu queria que fosse uma coisa bem feita, bem organizada, para a nossa linguagem, principalmente, e tudo, absolutamente tudo que tem dentro desse livro já foi exaustivamente testado nas salas de aulas, né? Eu já tive mais de 500 alunos, e adultos, mais de 2.000 pessoas passaram pela Unipaz, então eu já venho nessa jornada extensa, porém irrisória, né? Perto da grandiosidade dos éons. E aí é um livro muito rico. O Fernando Leão está aqui, eu convidei algumas pessoas. Todo mundo que está aqui é muito especial, né? O Fernando Leão é um dos contracapistas, está aqui, deu o depoimento dele aqui. Em cima, o Bassarabi Nicolescu, que é o presidente do CIRET, que é o Centro de Estudos Transdisciplinares, que tem sede em Paris. Ele abraçou o projeto também, assim, de uma forma muito... Ele ficou encantado com o projeto. Eu conheci ele num congresso aqui, publicou no site do CIRET a íntegra do projeto na forma de artigo. É o único projeto no mundo que tem a sua íntegra no site da transdisciplinaridade hoje. E aí as coisas estão indo aí, né? O segundo livro, que é esse da segunda fase, está pronto, mas ainda não tem o patrocínio. Vou tentar agora uma outra concorrência, vamos ver se dá certo. E, Raquel, você falou aí CIRET. O que seria o CIRET? Assim? O CIRET é o Centro Internacional de Pesquisas e Estudos Transdisciplinares. O CIRET tem sede em Paris. Então, esse é um centro que estuda o conceito da transdisciplinaridade no mundo, né? E o Bassarabi Nicolescu, ele é uma sumidade mundial, né? Ele é o papa da transdisciplinaridade. Ele tem centenas de artigos, dezenas de livros publicados, e ele se encantou, assim, pelo projeto. Ele ficou louco quando ele veio aqui no Brasil. Ele está aqui, né? Ele é o contracapista junto com o Fernando Leão. O livro já está traduzido para o francês. O meu intuito é que o livro seja traduzido para o francês, muito por causa do Bassarabi, para o inglês e para o japonês, né? Para o inglês, porque é a língua que, universalmente, eu acho que as pessoas vão ter mais acesso, né? E para o japonês, por causa da raiz dele, né? Tudo o que tem de mais, o que eu consegui, dentro da minha percepção limitada, dentro do Zen eu consegui captar, tudo o que de melhor eu consegui identificar, está dentro desse livro, com todo o meu coração. E o meu intuito era não só que ele fosse um livro de estudo ou um livro teórico, porque isso a gente já tem. A gente tem livros muito bons, a Susan Kaiser mesmo, né? O livro dela é espetacular, mas é um livro para adultos, né? Então, assim, eu queria que o livro, que as crianças e principalmente os meus alunos, quando eles olhassem as imagens, eles se identificassem ali e não precisassem do adulto o tempo todo. Então, uma vez que o professor ou os pais, psicólogos, tem muita gente já usando esse livro, fizessem atividade com eles, eles depois podem pegar o livro e, pela identificação visual, eles sabem o que eles têm que fazer. Eles lembram o que é o intuito daquela atividade. Então, as imagens, né, as ilustrações ficaram riquíssimas. Foi a parte mais trabalhosa do livro, porque eu sou muito chata, muito minuciosa, né? Perfeccionista. Eu queria realmente que as atividades tivessem identificadas como elas acontecem em sala de aula, exatamente. E deu certo, porque hoje eu entro na sala, eu falo, olha, o que a gente fez hoje, né? E aí eles imediatamente falam, hoje eu fui aquele ali, eu fiz isso, aquele ali é o fulano. Então, eles realmente se identificam hoje com o que está exposto ali para eles, né? Sim.
Sim, e me diz assim, como é que foi? Você já deu uma passagem bem ampla assim do histórico do projeto, mas o que me chama a atenção, né, que o Lama Santa às vezes coloca bastante assim, né, é que quando a motivação é correta, as causas e condições elas surgem, né? E aí me parece muito esse o caso, assim, né? Porque esse fundo, ele não é um fundo fácil, assim, de você sabe justamente bem, né, por ter conseguido, que não é lá muito fácil de conseguir os financiamentos dele, né? Então, e conseguiu. Então, assim, eu queria saber um pouco mais quando surgiu as primeiras anotações, assim, o que surgia assim dentro do teu coração que te impulsionava, fazia dar aquele brilho no teu olho para você seguir juntando as notas, juntando as anotações, imaginando esse projeto acontecendo, né? O que é que te levou a fazer isso, assim? Eu sempre tive uma afinidade muito grande com crianças, muito assim, desde muito cedo, né? Mesmo antes do budismo, eu não tenho filhos, né? Por opção, eu escolhi não ter filhos, mas sempre tive uma afinidade enorme com a mente infantil mesmo. Então, assim, a minha comunicação com as crianças sempre foi fluida, muito de contato visual e muito fácil. A minha sobrinha, eu tenho 2 sobrinhos, a Beatriz, que hoje está com 12 anos, e o Daniel, que está vai fazer 3 anos agora. A Bibi, quando tinha 2 anos, ou seja, 10 anos atrás, eu reparava, né? Ela vinha dormir aqui na minha casa, às vezes, muito agarrada comigo desde muito cedo. Eu levantava do zafo de manhã, ela ia para lá, sentava no zafo, imitava os meus movimentos, ficava lá um pouquinho, com 2 anos, ela tinha fralda, eu tenho foto disso. Ou então ela ia, colocava a Minnie e o Mickey, que andavam com ela, e colocava algum bichinho para sentar no zafo. Isso me despertou, né? Eu falei, gente, ela quer meditar, né? Ela quer fazer isso, mas como que vai ser isso? E aí comecei a fazer algumas atividades pequenininhas com ela, né? De respiração, de mãozinha dada. Então, assim, esse start, né? Esse insight foi com a minha sobrinha, porque eu levantava, ela imediatamente ia para lá e imitava. E aí, dali para frente, eu comecei a pensar como que eu vou ensinar ela, né? O que me está sendo ensinado. E dali comecei. E aí a coisa vai crescendo, né? Vai crescendo e eu tive que, ao longo dos anos, eram muito simples, assim, no começo. Eu tinha uma ideia, anotava, né? Às vezes, 1, 2 linhas. Ia para a sala de aula, falava, preciso aprofundar isso mais. Esse ano que eu fiquei na Educare Montessori foi para eu sentir também como que as crianças recebiam aquilo. Porque uma coisa é eu imaginar uma atividade, outra coisa é eu colocá-la no papel, outra coisa é eu conseguir passar para as crianças o intuito por trás daquilo ali, né? Porque não é uma coisa técnica e metódica, só de fala, né? Tem toda uma preparação ambiental para envolver, né? E o intuito que está por trás da atividade, que é o ensinamento, né? Outra coisa é as crianças fazerem e outra coisa é elas compreenderem, que é o principal intuito. Então, assim, é uma série de etapas. E aí isso foi sendo elaborado de forma mais rica nesse primeiro ano que eu estive na Educare e principalmente nesse ano que eu fiquei no Japão com meu mestre, porque ali, sim, eu consegui aprofundar as atividades dentro dos conceitos, né? Eu consegui voltar com quase 60 atividades, né? Escritas, porque para eu trabalhar dentro de uma escola, eu preciso ter atividade para um ano inteiro. Não basta ter 1, 2, 3 atividades. Então, assim, é um projeto que foi tomando uma estruturação. Depois que as atividades estavam prontas, eu precisava chegar num método, né? Porque senão a coisa fica muito aleatória. Então, eu estruturei também com meu professor
um método de 8 atenções específicas. Isso tudo, e o mais incrível, assim, quando você falou das causas e condições e do momento, assim, nada foi muito pensado, nada foi muito manipulado ou nada disso. As coisas foram se encaixando de alguma forma pela percepção mesmo e pela prática. No final, quando eu tinha tudo escrito, ele falou, isso aqui são 8 atenções específicas dentro do processo da meditação, né? E aí eu estruturei um método para trabalhar isso de forma cíclica dentro das escolas. Então, hoje, esse método trabalha os 2 hemisférios cerebrais, aí já entra um outro patamar que é neurociência, né? Então, assim, a coisa vai ficando um pouco mais complexa, né? O Crescendo Zen, ele é difícil até de explicar, porque ele não é exercício de respiração, né? Muitos pais, e a abordagem do mindfulness, ela piora demais a vida da gente, porque é uma abordagem simplória, né? Assim, de que as coisas podem ser resolvidas, resolve esse problema para mim com respiração, né? Me dá a felicidade rápida, me dá a solução imediata, a pílula, né, do momento. Então, eu não falo em mindfulness em nenhum momento, eu não uso a palavra porque eu acho que confunde mesmo, eu acho que traz mais malefício do que benefício, mas a abordagem sempre está presente, né? Então, o que eu faço é esclarecer. Quando o Crescendo Zen vai para as escolas, ele não vai só para aquela turma, ele vai, eu quero que ele abrace a escola toda, e que o impacto disso seja para o máximo de pessoas que eu conseguir. Então, a gente chama desde o rapaz que limpa a sala para a gente entrar, até os meus alunos. Todo mundo passa por um processo de meditação, né? Eu faço a primeira abordagem com eles, faço o treinamento com os professores, mínimo, e os pais. Chamo os pais, converso para explicar o que é o Crescendo Zen. O Crescendo Zen é inserção de determinados conceitos na infância. São conceitos que eles vão carregar para a vida, né? A perspectiva, às vezes sim, às vezes não, é de que a gente tenha crianças meditantes paradas por 20 minutos tranquilas e serenas. Essa é a ilusão, né, dos pais ou das escolas, às vezes eu falo, mas o senhor faz isso? Não, nunca fiz meditação, não. Então, não pode exigir que uma criança de 4 ou 5 anos faça isso, né? Eu falei, ele vai fazer, mas ele vai fazer no tempo dele, porque cada criança tem o seu tempo. Às vezes, não é agora, tia Raquel, hoje eu não quero fazer a aula. Não tem problema. Senta ali no cantinho, você só não pode atrapalhar, porque os seus amigos querem fazer. Faça o que você quiser, deita, dorme, né? Cada um é muito respeitado esse momento, porque a gente sabe que o tempo, né, essa visão do tempo não é encaixotada, como ela geralmente é. Não né? pode ser linear, né? Você não pode querer obrigar a uma criança a fazer o que ela não quer, e até porque, se você faz isso, né? Se você pega e joga algo que pode ser extremamente precioso, como a meditação, para uma criança, e ela, nos primeiros contatos que ela tem, ela já vê isso como um fardo, como uma coisa chata, como uma coisa... Então, assim, você já está criando uma antipatia, você cria um obstáculo, você cria uma marca, né, mental, emocional na vida daquela criança, que talvez para desfazer depois seja muito complicado, né? Então, eu acho bem interessante, assim, né? Porque trabalhar esse aspecto lúdico é respeitar muito a dinâmica da criança, assim, né? Completamente. E uma coisa que me chama a atenção, né, que me vem à mente aí, é uma própria instrução do Guru Rinpoche, assim, né? No Tesouro do Pico do Junípero, né? Tem uma passagem que ele bota claramente, assim, né?
quando você está querendo, tá naqueles dias que todo mundo que medita passa por esses dias, né? Que você senta para meditar e não tem jeito, cara, não tem jeito, as coisas vêm de uma forma e tal. Então, assim, ele vai dando a instrução, né? Do que fazer, mas chega uma hora que ele diz assim: levanta, vai fazer outra coisa. Eu digo, é isso mesmo, Guru Rinpoche? Eu digo, é isso mesmo. Levanta, vai fazer outra coisa, amigo, e volta quando você tiver, assim, no clima de fazer aquilo, né? Porque, assim, se essa instrução de Guru Rinpoche, que não foi exclusivamente voltada para crianças, né? Foi voltada para pessoas, em princípio adultas, né? Que estavam ali porque queriam, né? Se a instrução é essa, imagina para uma criança, sabe? Imagina para uma criança, né? Que tem uma dinâmica própria, que rapidamente ela pode se enjoar, se chatear com aquele negócio, né? Perder o interesse, faz parte, né? Faz parte, né? Então, essa disciplina, a Sila Paramita aí, ela tem que ser exercida pela liberdade e não por uma condenação, né, por uma obrigação, né? A disciplina aí, o exercício desse... Meu termômetro é sempre as crianças, não é a escola, o tipo de escola, não, até para os pais. Eu falo, ele quer fazer, mas será que eu coloco na aula? Não, a senhora vai perguntar para ele, né? Não é você. Pergunta, você quer fazer a aula de meditação? A resposta é dele, né? É da criança. E o meu melhor termômetro sempre são as crianças, sempre assim. Eu chego na escola, é uma alegria, às vezes dá briga na fila, porque eles querem ser os primeiros da fila, assim, para ir para a aula da meditação. Eu falo, gente, isso tudo é vontade de meditar, de sentar e ficar quieto, em silêncio, que a tia Raquel faz. E, assim, porque é uma alegria mesmo. Eu falo com eles, esta aula é a aula do quê? Eles respondem, né? É a aula da felicidade, eu falo. Da felicidade e da tranquilidade. Aqui, nesse ambiente, a gente não fala nada que seja negativo, a gente não julga, né? E essa quebra da dualidade é o tempo todo feita, e eles compreendem isso de uma forma muito profunda e chamam atenção, né? Às vezes, quando alguém sai um pouquinho da linha, tia Raquel, fulano tá fazendo isso assim, assim, assado. Eu falo, pois é, aqui é a aula de outra coisa, não é essa bolinha da mente que a gente quer treinar, né? E aí, assim, as próprias atividades, né, o ciclo delas vão puxando umas às outras. Então, assim, a gente começa com a meditação do Panda, que é a figura central do Crescendo Zen, é o Panda, né? É a barriga, é a meditação do Panda. Essa é a atividade-chave do projeto, porque foi a forma que eu encontrei de colocar as crianças na posição corporal correta, né, que a gente precisa para trânsito de ventos, para sair desse movimento curvado que a gente ou é assim, hoje as crianças estão assim já, com cabeça e ombros assim. Então eu precisava colocar elas primeiro na posição corporal, que é mais desconfortável, né? E elas aprendem as posições em pé, né? Elas estão aprendendo ali a posição do zazen. Quando a gente faz Kinrin, ontem até no Instagram eu coloquei uma menininha dando um passinho, né? Calcanhar com o dedão do pé. Eu ensino, o Kinrin não é calcanhar com o dedão do pé, é simplesmente uma caminhada em plena atenção tranquilamente, mas é uma forma deles colocarem a atenção naquele momento presente e saírem do processo da ansiedade, né? Porque eles têm que se esforçar para fazer o exercício. Eles estão aprendendo ali Kinrin. A meditação deitada, os pandas equilibrados em cima da barriga, eles estão aprendendo Kaitin, né? Então, assim, tudo o que envolve o Zen... Kaitin, que seria? Meditação deitada. Uhum. Então, tudo o que envolve, né, o Zen está presente. O Crescendo Zen, eu não é absolutamente laico, né? Eu não posso falar em religião, porque senão eu não entraria em nenhuma escola. As escolas sabem, né, da minha caminhada, os pais sabem, eu fui muito pouco questionada até hoje, muito pouco. E a abordagem não é essa mesmo, né? Cada um tem o seu caminho e sabe onde se encontra, e aqui a gente está tratando de ciência, né? Eu falo com eles isso, aqui o que a gente está tratando é de ciência.
Se você coloca no Google meditação, são milhares de artigos mostrando os benefícios. E o que os pais querem é isso, né? Eles querem, e as escolas também, e o movimento. E o que eu quero é o movimento, né? Eu quero ter os meus alunos mais tranquilos, claro, né? E eles ficam realmente. Ontem foi a primeira aula retornando das férias, e é impressionante, assim, como aquela marca, ela tá ali, né? Não tem jeito. Eu entreguei os ursinhos, uma criança muito pequena já chegou e já colocou o ursinho embaixo da barriga. Aquilo ali já tá inserido ali, um chip já, né? O chip panda tá ali. E aí a professora que estava do lado falou, tira o ursinho da barriga. Eu falei, deixa que eu chamo a atenção. Ele não pode tirar o ursinho da barriga. Esse é o movimento que eu quero que ele faça, porque ele está puxando ali exatamente o que a gente trabalha aqui. Eu falei, não fala nada. Eu chamo atenção nessa aula, né? E eu não chamo geralmente, porque o meu trabalho todo é no plano sensível e sensorial. Então, assim, é muito pouco de fala nas aulas, né? É mais de expressão. Eu tenho alunos que não falam, né? Não falam conversa, eles só se comunicam comigo por olhar e fazem em completude as atividades. É muito impressionante. Assim, mas isso se deve ao fato dela ter uma deficiência ou ela não querer falar? Tem uma deficiência. Não é nem deficiência, é um atraso de fala, né? Algumas crianças, quando eu percebo que tem algum obstáculo, alguma coisa acontecendo, eu converso na escola, né? Eu falo, porque foi porque muitas vezes os pais não abordam o problema do filho na escola. Aí eu pergunto, fulano, o pai falou que se tem alguma coisa, né? Quando eu observo algum comportamento ou padrão que fuja dessa normalidade que a gente, bem entre aspas mesmo. Ah, tem, fulano tem. Eu falo, mas uma aluna específica, ela não falava mesmo, ela passou mais de 1 ano fazendo as aulas, ela falou, ela só fala em casa, essa menina, e ela só falava em casa. Quando as aulas passaram para o online, ela estava em casa com os pais, fazia a aula, o ano passado online, lá ela conversava. Então, do caminhar natural, né? De cada um e de cada criança. Ela vai falar num determinado momento. Mas naquele momento eu entendia, ela me entendia e estava tudo bem. É interessante isso, né? Porque essa dinâmica infantil e as diversas complexidades, né? Elas realmente têm que ser bem observadas, assim, né? Para a gente não estar metendo os pés pelas mãos, né? E uma coisa que você falou que às vezes é um ponto de atenção, né, para não chamar de obstáculo, é justamente essa questão da laicidade, né? Principalmente se a gente considerar os tempos que a gente vive hoje, né, de ser... a gente ouve falar aí de presidente querendo ministros terrivelmente evangélicos e coisas do gênero, né? Então, assim, eu particularmente sou bastante ativista nessa área do diálogo interreligioso, né, do Estado laico, né, da defesa do Estado laico democrático, já há muitos anos, né? E às vezes é muito complexo, assim, porque existem muitas dinâmicas, tanto em termos de legislações, quanto em termos de desestruturações de comissões, né, que elas são previstas em lei, mas às vezes não são implementadas para a garantia de uma diversidade religiosa no ensino público, né, em nível estadual e tudo mais. Então, quando a gente vê boas iniciativas não hegemônicas, né, que tem uma origem fora da religião hegemônica, né, cristã, judaico-cristã, prosperando, né, e conseguindo avançar e se expandir, é bem interessante, assim, né? Mas tu atribui a que, assim, esse vamos chamar assim, sucesso, né? Tu atribui ao ambiente, por exemplo, montessoriano, né, ser um ambiente mais aberto
né? Porque você começou a implementar isso nas escolas Montessori, né? E o que é que você visualiza que realmente, apesar da gente viver nesses tempos, tu conseguiu ir levando o projeto de forma tranquila? Olha, Sandro, desde o começo do Crescendo Zen, eu tenho muito cuidado com ele, desde sempre, assim. Então, eu carrego ele como um bebezinho mesmo no colo e eu escolhi, na verdade, até hoje eu escolho as escolas para onde o Crescendo Zen vai. Num primeiro momento, é porque eu queria realmente que ele tivesse um currículo de escolas que eu entendo, né, que tenham uma abordagem mentalmente um pouco mais abertas. Uma escola com um padrão muito fechado, muito tradicionalista, ela não vai entender o Crescendo Zen, né? Eu quero que o Crescendo Zen esteja em todos os lugares, porque eu acho que a meditação realmente tem que estar em todos os lugares, e não só para as crianças, principalmente para os professores, eles precisam demais dessa abordagem, né? Mas, então, num primeiro momento, foi intencional. Eu fiz uma lista, falei, essa escola tem a ver com o que é o meu projeto, né? Essa escola também, e aí eu fui batendo de porta em porta, de forma muito lenta. Até hoje é muito lenta, porque sou só eu. A minha maior dificuldade de crescer o Crescendo Zen é gente. Porque, por ser um processo tão intuitivo e no plano sensível, a criança, se ela não enxergar verdade naquilo ali, que aquela pessoa faz o que está escrito ali, ela não vai fazer. Ela não vai fazer, porque eu tenho a resposta disso. Eu tenho professoras que me falam, mas eu estou tentando fazer com eles, eles não estão fazendo. Pais que me falam também, mães, eu tento fazer atividade, mas não é a mesma coisa quando você faz. Então, a criança, ela é intuitiva, né? E ela é só emocional. Então, assim, se você não tiver completamente entregue naquele momento para elas, elas não vão fazer. Então, eu tive que cercear mesmo a minha área de atuação e escolhi mesmo. Eu não tinha como ir para o público. Até hoje eu não fui para o público. Por quê? Porque eu precisava ter uma estruturação formal e, assim, uma bagagem. Falar, olha, isso aqui não como diz lá em Minas, uma culelezice, né? Isso aqui não é uma coisa qualquer, não é uma coisa saída do nada, não é uma aventureira, não é... É gente que está estudando isso aqui há anos a fio, né? É uma prática que vem acumulada de 20 anos quase. Então, assim, não é aventura, né? Porque o que mais a gente tem hoje é comércio, né? E eu sempre que eu chego nas escolas, eu falo, esse é o valor, né? Mas eu não vou deixar de fazer por causa do dinheiro, né? Quanto à escola, isso já aconteceu muito. Na pandemia, eu fiz praticamente de graça para algumas escolas, porque eu não ia deixar os alunos sem aula naquele momento específico. Então, assim, são escolas muito escolhidas, essas escolas que compreendem, né, primeiro, a importância desse conteúdo que está sendo abordado, elas abraçam o Crescendo Zen, elas abraçam o projeto, elas acreditam naquilo, como a gente acredita, né? Que uma transformação num plano um pouco maior, ela só é possível através da mente. Eu não vejo mesmo, assim, nenhuma saída que não passe por uma educação de base que eu estou falando, é base mesmo, é com criança de 2 anos de idade, como eu já tive, sentada na minha frente, treinando uma mente que pense coletivamente. Então, as escolas, o meu caminho tem sido esse, procurar escolas que têm essa abordagem. Agora, eu já tenho um currículo bom, assim, as melhores, né, entre aspas, escolas, no meu entender, em Goiânia, já tem o Crescendo Zen sendo aplicado nelas. Então, agora eu posso passar para um segundo patamar, que é tentar entrar no espaço público, que é gigante, mas dificílimo de entrar. O Estado coloca todos os empecilhos possíveis para quem quer fazer ação voluntária, todos.
Como que eu estou entrando? Agora, quando o livro foi editado pela Lúcida Letra, né? O Vitor. Sim, sim. E um parceirão, eu também já tinha o Vitor em mente há mais de 2 anos. Falei, Vitor, se um dia eu já. E meio que enchi o saco dele, Vitor, se um dia o Crescendo Zen tiver um livro, você edita, não tinha nada, não tinha livro, não tinha nada, né? Mas eu enxergo, né? Naquele trabalho que ele faz, é uma editora que só edita livros que beneficiem pessoas. Então, assim, tudo que envolve o Crescendo Zen é assim. Eu tenho um olhar bem firme para quem está em volta do Crescendo Zen. E as coisas meio que vão caminhando dessa forma abençoada, digamos assim mesmo, né? Quando você coloca isso, né, eu me lembro muito também das experiências daqui do SEB, né? Agora eu tô fazendo essa entrevista, tô em Viamão, né? Então, fazendo uma brincadeira de espaço-tempo, né? Esse programa está sendo exibido dia 24, né? Está estreando no YouTube, né? Melhor dizendo, no dia 24 de agosto, mas a gente está gravando aqui no dia 3, né? Então, estou aqui no CEP Caminho do Meio, né? E aqui tem a escolinha Caminho do Meio, né? A escolinha Caminho do Meio. Eu sou doida para ir passar uns tempos aí. É maravilhoso. Eu super sugiro você viabilizar isso, assim, até para que seja possível essa troca de experiências e troca de figurinhas, assim, né? Porque tanto a escola Caminho do Meio quanto a de Alto Paraíso também, né? Elas utilizam essa pedagogia das 5 sabedorias, né? Que o Lama Santa está orientando a construção, né? Orientando desde o início, assim, o desenvolvimento dela, né? E está sendo super interessante ver, né? Porque quando você coloca assim, eu envolvo também os professores, envolvo desde o lixeiro, chamo para junto para fazer. Esse é o movimento também que é feito, né? Dentro das escolas, né? Fazer com que, como diria meu conterrâneo Paulo Freire, né? A distância entre teoria e prática se diminua ao máximo, né? Para que realmente exista verdade naquilo que está passando, né? Porque, como você muito bem colocou, a criança, ela saca, assim, ela pega no ar quando você está falando algo que você não pratica, está falando uma invenção teórica, né? Adulto tem muito mais tolerância, né? A esse tipo de coisa, né? O viés acadêmico, né? A gente está acostumado, né? A ver isso, né? Uma eterna citação de autores, assim, artigos citando autores e mais autores, mas assim, a pessoa efetivamente não vivenciou aqueles conteúdos que ela está referenciando o tempo todo, assim. E isso é super aceito e é até uma metodologia acadêmica, assim, né? Muito repetida, assim, né? Então, do nosso jeito mais acadêmico-colonial, assim, a experiência ela é valorizada como um campo de pesquisa, mas às vezes ela não é um ponto essencial para a gente transmitir isso, né, em sala de aula. Mas quando a gente está falando de meditação, não tem como, né? Não tem como, porque por mais que existam abordagens mais comerciais, assim, principalmente quando a gente fala de mindfulness, né? A gente vê muito essa comercialização, né? O cara faz 3 módulos de final de semana, o cara já é um instrutor certificado, às vezes, né? Então, e quando a gente vai passar a meditar, às vezes é melhor que você coma mais um pouquinho de arroz com feijão, assim, né? Antes de você se arvorar a querer estar ensinando meditação por aí. Então, e quando você trabalha com criança, ele não tem a menor necessidade de querer ser legal contigo, né? No sentido de ser falso, assim, né? Aí, sabe, menina, tua aula foi maravilhosa, que incrível, ai, que adorei. Aí por dentro ela tá dizendo, ai, que saco,
Deus do céu, né? Então, criança não tem isso, né? Criança é super transparente, direta e reta. Eles falam, E isso é maravilhoso, porque melhor feedback que esse para a gente poder estar amadurecendo, né, a prática e melhorando a metodologia com o passar do tempo não tem, né? Porque é imediato ali o feedback, né? Tu não precisa passar um formulário para ele, se der, quem sabe um dia talvez responder e tipo, dar um retorno. Não, é na hora, assim, né? Como diz lá em Pernambuco, é feito caldo de cana, só parece se for na hora, assim, né? Então, assim, maravilhoso, maravilhoso. E a respeito dessa parte, eu queria trazer um pouquinho, que tu me falasse como é a inclusão além da criança, né, da comunidade escolar no Crescendo Zen. Como isso se dá no teu projeto? Assim? Olha, agora que a segunda fase, que é a fase de 8 anos acima, está sendo mais efetivamente desenvolvida e aplicada mesmo, porque aí é inserção do projeto na escola, é outro patamar. Aí isso está sendo feito de uma forma mais consistente. Por quê? Porque aí são meditações que precisam ser feitas diariamente, em pequenas porções, dentro das 8 atenções que o projeto trabalha, né? E aí tem uma metodologia específica para isso, mas eu não tenho como estar todos os dias em todos os lugares, né? Então, eu tenho treinado as professoras, eu faço a meditação com as professoras, com os alunos, elas seguem um determinado ritmo dentro de uma programação. Então, isso está impactando agora de uma forma um pouco maior por isso, porque elas estão tendo que lidar com isso todos os dias, porque na medida que a escola fala, não, isso aqui eu quero que seja conteúdo da minha escola, né? Aquilo passa a fazer parte do currículo da escola. Então, essa escola ensina matemática, português, artes, dança e meditação. Então, a criança fala, eu não quero fazer meditação, eu entendo. Eu já tive alguns alunos, não vários, mas alguns alunos falam, eu não gosto disso. Eu falo, eu entendo, porque não é todo mundo que gosta de fazer meditação. Não é todo mundo que consegue. Mas você não gosta de matemática e tem que fazer o exercício de matemática. Então, você fica quietinho na sua cadeira, não tem problema, né? Não tem problema. O que não pode? Atrapalhar. Porque tem um monte de... A maioria quer, por incrível que pareça, a maioria das crianças estão muito receptivas para isso. Então, essa abordagem, agora, ela tem sido feita assim. Geralmente, no começo dos semestres, eu faço uma roda com todo mundo das escolas. A gente não foi feito isso esse ano ainda, por causa de pandemia, né? Todo mundo você fala quem, assim? Todo mundo. Aí eu chamo realmente todo mundo. Faxineiro, cozinheira, limpador, professores, diretora, todo mundo. E aí eu faço um dia, como se fosse um workshop, alguma coisa, uma manhã inteira de meditação, abordo a parte teórica com prática, para que essas pessoas aprendam minimamente o que é meditar e como meditar. Com essa ferramenta, elas fazem em casa se elas quiserem, mas eu quero entregar. Quem não quiser, não faz, mas eu quero que elas tenham acesso a isso, todo mundo. Então, isso já vinha sendo feito. Não está sendo mais feito por causa da pandemia. Eu acredito que o ano que vem eu volte. E, principalmente, o movimento do Crescendo Zen, ele vai para as famílias, né? Eu tenho muitos relatos de pais, assim, muitos. Um pai, uma vez, as crianças fazem, né, atividade, por exemplo, a plena atenção à alimentação, que é um dos focos trabalhados, a gente faz aula com hashi, né, chama Equilíbrio dos Hashis. A gente passa por toda a cadeia de processamento dos alimentos, desde a semente até ele chegar na nossa boca, a gente agradece todas essas pessoas. Então, assim, tudo é ensinado, mastigação, respiração, meditação comendo, tudo. E eles ficam repetindo isso em casa, né? As mães me contam, colocou o pai para respirar na hora do jantar, fala, pai, tem que contar no mínimo até 10. Agora, respira antes de comer. Então, assim, eles vão levando isso para as famílias. E esse é o Crescendo Zen,
ele é um movimento, né? Ele é um movimento. E eu quero que ele faça isso mesmo, que as crianças levem isso. É como a gente senta no zazen, mas a mente do zazen tem que levantar com a gente e caminhar no mundo, né? Senão não tem função. Ela fica individualista. E as crianças têm me dado esse feedback nas escolas. Um pai, uma vez, o filho, muito pequenininho, pegava o bichinho de estimação dele, colocava embaixo da blusa em casa, né? Andava com... O menino não tirava o bichinho debaixo da blusa, essa criança não falava. Andava para lá, andava para cá, dormia com o bichinho em cima da barriga. E aí, um dia, a gente fez um trabalho com os pais, uma oficina. Um dia, os pais eram chamados para saber o que as crianças estavam fazendo nas escolas. E uma das oficinas era a oficina de meditação. Aí, eu fiz o ambiente dos pandas e tudo. Falei, agora você vai ensinar para o papai o que a gente está aprendendo aqui, né? E o pai entrou todo gorduchão, assim, custou a sentar no chão. E quando o menino colocou o ursinho embaixo da blusa, o pai começou a chorar. Agora tudo faz sentido, agora tudo faz sentido, ele falava, esse menino não tira esse bichinho da barriga, eu não sabia o que era isso, né? Então, assim, é esse o movimento, né, do Crescendo Zen. Quando eu comecei, hoje está fazendo 3 anos que a Unipaz abriu as portas para as crianças, né, um movimento inédito, nunca teve trabalho com crianças na Unipaz. A Hélida falou, Raquel, mas e se não tiver ninguém, né, se não vier ninguém? Eu falei, não tem problema. Se tiver um aluno, eu vou estar aqui. Se tiver 2, eu vou estar aqui. Se tiver 8, eu vou estar aqui. Mas eu quero ver o movimento. O intuito dessa turma do Unipaz meu filho faz uma aula de natação, faz uma aula de dança, mas eu vou pegar o carro, eu vou me deslocar e vou levar ele para uma aula de meditação, para ele treinar a mente, para ele cuidar da saúde mental. Eu falei, eu quero ver o movimento. E todas as turmas sempre tinham alunos. Então, é isso, né? É um movimento que você vai ampliando na medida do possível. E para ter ideia desse movimento, acho que agora chegou um bom momento, né, para a gente dar uma vista no teu projeto, né? Passar aquele videozinho que você trouxe aí para apresentar, né? Muito lindo. Vamos lá? Então, vamos lá. É uma roda solta no espaço e sempre a girar. E a roda roda, e a roda gira, e a minha mão é pra você que eu vou dar. A vida toda sabe que é uma ciranda. Que nessa gira passa o tempo a rodar. E a roda roda, e a roda gira, e a ciranda nessa roda vem brincar. Vem brincar. E é tão gostoso, sabe? Gente que passa. Gente que passa. E nessa roda a saudade vem puxar. E a roda roda, e a roda gira, e a gente roda de mão dada, ciranda. E a roda aumenta, sabe? É tanta gente, gente que veio e nessa roda vai ficar. E a roda roda, e a roda gira, e nessa roda sempre há. O mundo é grande, sabe? E a roda infinda. Tem muita gente que ainda vai chegar. E a roda roda, e a roda gira, gente que veio foi embora.
roda roda, e a roda gira, e nessa roda sempre há um lugar. E o mundo é grande, sabe? E a roda infinda. Tem muita gente ainda vai chegar. E a roda roda, e a roda gira, gente que veio, foi embora ou vai voltar. E a roda roda, e a roda gira, e a saudade faz a alma se andar. Meus melhores professores. Com certeza. Bonito de ver, né? Como diria o Lama, bonito de ver. E eu quero lembrar também, para quem está assistindo a gente aí ao vivo, que você pode deixar suas perguntas, você pode deixar seus comentários aí, bota aqui embaixo, nos comentários do YouTube, tá? Que a gente vai repassar essas perguntas para a Raquel, ela vai responder, e aí vocês vão ter a oportunidade de ter o retorno dela, né, pelo podcast, né? Quando a gente colocar o podcast, ele já vai vir com as perguntas e as respostas de vocês, tá? Então, pode mandar, sem problema nenhum. Inclusive, eu tô aqui, aqui do lado ou aqui do outro, eu não sei bem como é que vai aparecer no vídeo, mas assim, nos comentários, né, no chat ao vivo, eu vou estar lá durante a estreia para conversar com vocês também, né? E anotando tudo para poder passar isso direitinho para a Raquel, tá joia? Mas você também pode colocar tanto no chat ao vivo quanto colocar teus comentários e tuas perguntas aqui embaixo do vídeo, que isso será devidamente repassado. Então, para que a gente consiga, né, vai ser repassado direitinho, eu vou pedir para que entre o dia 24 e entre o dia 24 e 29, né, entre quarta, dia do lançamento do vídeo desse programa aqui, e o dia 29, o domingo, vocês coloquem suas perguntas aqui, que a gente vai reunir isso aí e passar para a Raquel, tá? Então, dado o recadinho para vocês, eu queria saber de Raquel, dessa fase 2 que você está colocando, que eu estou entendendo que são para as crianças maiores, né? Os pré-adolescentes e tudo mais, né? Quais são as diferenças que você está percebendo como sendo necessárias, assim, que realmente funciona para esse público dos menores, mas os pré-adolescentes aí já não aceitam tão bem assim? Quais são essas adaptações que você está fazendo, assim, né? A fase 2, ela já é uma fase mais técnica mesmo, técnicas de meditação. Por quê? Não que eles a gente sempre aprende, né? Tá aprendendo todo dia, mas a parte basilar, aquilo que a gente de mais importante e denso foi apresentado na infância, isso vai até os 7 anos, né? Então, o que eu reparei? A questão da idade, ela tem que ser apresentada mais em função do trabalho mesmo, porque as escolas, na maioria, trabalham por idade. Mas o Crescendo Zen, ele trabalha por padrão mental, né? Então, até para explicar isso nas escolas é um pouco difícil, e às vezes, agora não, porque elas já entenderam como é que o projeto funciona. Quando eu vejo que tem uma criança de 9 anos, 8 anos, que ainda se adapta às atividades da primeira fase, eu deixo que ela faça o máximo que ela consiga.
porque é muito bom, né? O que é o diferencial? A primeira fase do projeto, as atividades são muito densas, eles têm aula de teoria, né? Aquilo ali é teoria sobre meditação. Então, a gente tem aula teoria, medita e brinca. Então, são aulas mais longas, elas têm entre 45 minutos, mais ou menos, cada aula, e o conteúdo é muito aprofundado. As crianças de 8 anos para cima, geralmente, primeiro que visivelmente tem um salto mental mesmo, assim, nas crianças de 8 anos, elas já estão lá nos 11, na verdade. Muito poucas ainda estão realmente na sua idade. E essas crianças, o que eu observei, né, que elas precisam? Plena atenção ao momento presente, num nível muito, muito alto, porque elas estão assim, ó, muita exposição a eletrônicos, né, muito ausentes, sem conexão de pensamento, às vezes, com dificuldade de conexão de palavras, às vezes, inquietas, ansiosas em excessividade, com excesso de ansiedade, né? Isso é um reflexo do mundo adulto, né? Isso já está com as crianças dessa idade. Então, o que elas precisam? Dar uma baixada de bola. E aí é técnica de meditação mesmo. Como a gente faz todo dia as nossas práticas, né? É treinar uma mente que consiga minimamente ficar no aqui e agora. Voltar, retornar. Então, são técnicas para adultos, porque todas as técnicas são 16 exercícios na segunda fase. Todos são atividades de adultos, das vertentes tanto tibetana quanto do Zen. São técnicas para adulto com uma abordagem infantil. A diferença é só essa, o tipo de abordagem. Elas são adaptadas, né? Elas são adaptadas, só isso. Então, assim, contagem de respiração, exercício de pranayama, exercício com foco interior, prestar atenção nas suas emoções, sentimentos. Então, assim, são exercícios com foco muito específico, só que precisa ser feito todo dia. Essas crianças já precisam fazer meditação todo dia. Elas não têm mais como ficar só com uma aula lúdica de brincadeira por 45 minutos, porque elas já estão até dentro da escola precisando de mais foco e atenção. Então, esse trabalho eu peço às professoras, inclusive, para isso, né? Observem como que elas estão na atividade subsequente à meditação. Ou começa no começo do dia, faça em diferentes momentos do dia, quando elas estão muito agitadas, por exemplo, propõe atividade, dá uma baixada de bola, propõe uma atividade de foco e atenção logo depois da meditação, observa como é que ele se sente, para a gente começar a ter esses parâmetros, porque daqui uns dias isso vai começar a ser medido, né? Eu já tenho uma antropóloga e uma psicóloga que já acompanham o projeto há um tempo, e a gente tem esse intuito de fazer uma pesquisa longitudinal. Nos Estados Unidos isso já existe, o programa da Susan Kaiser é o maior do mundo, né? O Inner Kids hoje é o maior programa de meditação do mundo, e eles investem, né? O americano investe em pesquisa. Então, ao longo desses 20 anos, eles têm números disso. Qual é o impacto do projeto dela nas crianças? Como que essas crianças estão hoje em dia? Que tipo de escolhas que eles estão fazendo? Isso é maravilhoso, né? Eu tenho esse intento para o Crescendo Zen, mas é tudo muito, muito lento, né? Eu tenho que ir andando de acordo com o que eu dou conta de dar esses passos mesmo. Então, a segunda fase é isso, técnica de meditação, técnica, todo dia, 5, 10 minutos todo dia, passando por essas 8 atenções que são o foco do projeto, que aí trabalha os 2 hemisférios. Isso aí é querer provocar a questão da familiaridade, né, com a prática. Né, essa questão da acumulação diária, né, um pouquinho todo dia. Sim. É acúmulo, né? Meditação é acúmulo, não tem como, tem que fazer todo dia. Tem dado certo. Isso é uma das instruções que eu dou sempre quando tem alguém chegando, né, nos grupos, né, começando a meditar. Eu digo, olha, eu sempre trago aquela fala do evite atos heróicos, né?
como o Lamar Santa gosta de dizer. Assim, não vem com essa ideia de que não vou fazer 10 minutos hoje não, porque eu vou fazer 1 hora no final de semana. Primeiro que você não vai fazer, né? Vamos falar sério assim. Você não vai fazer, porque tu não vai conseguir. Então, assim, muito melhor fazer esses teus 5 minutinhos todo dia. Você acorda ali, né? Faz e dedica a tua prática, né? Oferece, cria teu espaço, né? Adequado para isso, um espaço que você se sinta bem, que você favoreça esse momento mais introspectivo e vai fazendo aquilo ali e acumulando um pouquinho todo dia e aumentando aos poucos, do que você inventar de, não, vou fazer um cestinho, vou fazer aqui uma imersão no final de semana. Nada contra tu fazer isso, né? E se tu fizer isso em grupo, melhor ainda, né? Mas, assim, você cultivar esse hábito diário, né, com pequenas doses homeopáticas, é muito mais efetivo, né, a longo prazo, do que se você ficar fazendo uma vez ou outra perdida, assim, que a gente vê, né, tanto pelas instruções dos mestres e mestres, quanto pela própria experiência, que esse tipo de prática não ajuda muito, né, porque é um eterno recomeçar. E é tão agressiva a questão do barulho, né? Não só do barulho externo, mas do barulho interno. Eu já tive vários alunos, 2 alunos especificamente, chorando, das professoras me ligarem, colocando a mão no ouvido: eu quero o momento do silêncio, eu quero a tia Raquel, chorando compulsivamente. De tão agressivo que é mentalmente, né? O mundo é barulhento, né? Então, o que essas crianças aprendem é isso também, que existe um lugar de refúgio, né? Delas, em lugar nenhum. A gente não precisa de nada externo, né? Todos são petrechos. A gente tem esse espaço dentro da gente e a gente tem como acessar isso, quando a gente quiser, onde a gente quiser. Então, isso é ensinado desde bem cedo para elas também. Elas falam: mas na minha casa, meu pai, as crianças falam muito sobre isso, né? Eu pergunto: vocês estão fazendo meditação em casa? Ontem eu mesmo perguntei, porque ele estava tão bem na primeira aula, eu falei: gente, vocês passaram as férias meditando? Porque vocês estão bem demais hoje. Que eu viajei, mas eu acho que vocês meditaram. Não fiz, não. Eu falei: mas vocês estão excelentes hoje, né? E aí, às vezes, um aluno fala: meu pai assiste muita televisão. Eu falei: você não precisa ficar de frente, você tem escolha, né? Vai para o seu quartinho, pega o seu bichinho preferido, você já sabe, a tia Raquel já te deu a instrução como é que faz. E vai para o seu cantinho, fica lá um pouquinho, o tempo que você quiser, depois você volta. Então, eles começam a ter essa percepção, né, da oportunidade e da escolha. E essa questão da confusão, né, da importância da conexão com esse céu interno, né, esse local que elas possam abrir, né, repousar no não saber, né, ativar essa plena presença. Isso é fundamental, né, porque assim, essas gerações mais recentes, elas estão já crescendo mediadas por telas, né, por estímulos visuais, por tudo, né, desde, às vezes, assim, porque os pais estão muito ocupados, assim, a coisa mais fácil é você pegar, entregar o celular para a criança, botar lá no YouTube Kids e elas ficam lá em looping assistindo aqueles videozinhos e etc, né? Então, desde muito cedo, elas já estão entendendo toda a dinâmica, né? Como é que funciona, como é que bota. Às vezes, rapidamente já sabem operar melhor o smartphone do que os próprios pais, né? Eu não uso tela nas aulas. Tem, acho que uma aula só, é um videozinho só para mostrar, acho que é dos vagalumes até. Eu não uso tela, não tem tela nas aulas do Crescer do Zen. É a gente com a gente mesmo o tempo todo. Pois é, e isso aí saiu um estudo recente. Quem quiser dar uma olhada pode procurar essa notícia na BBC Brasil, né, no YouTube mesmo. E mostrando que foi feito um estudo mostrando que as gerações atuais elas estão com um QI inferior à geração dos pais. E isso é meio que inédito desde o momento em que começou a ser feito esses testes de QI, né? Então, assim, porque as gerações
mais novas sempre tiveram um QI médio maior do que as gerações anteriores, né? E nessa geração atual, isso tá saindo da curva, saindo esse gráfico de tendência está mudando, assim, justamente porque elas ficam extremamente desatentas e essa ecologia interna, ela não é trabalhada de forma nenhuma, né? Então, essa questão da educação mental, emocional, os pais já não tiveram não fizeram sua tarefa de casa e estão com menos tempo ainda de conviver, né, com seus filhos. Então, assim, e aí já vira essa rotina que você descreveu bem aí, né? A pessoa sempre está dependente de uma tela para poder interagir com seu mundo interno, assim, né? E esquece que tem toda uma riqueza e diversidade em volta que você não precisa estar online, não precisa estar plugada na tomada, entendeu? Você pode aprender muita coisa conversando com seu amigo, né? Convivendo, estando aberto, assim, para as experiências da vida que não são mediadas, né? Online. Então, já está saindo estudos que comprovam, né? Esse efeito prejudicial, né? Então, é por isso que muita gente anda indicando, assim, dos pais esse controle, principalmente até os 7 anos de idade, assim, uma restrição muito precisa ao acesso tanto de computador quanto de smartphone e tudo mais, para não atrapalhar o desenvolvimento infantil, a cognição, o desenvolvimento neuronal, né? Muito difícil. Na prática, não acontece, né? Na prática é difícil, mas assim, quem tem condição de fazer, o faça, né? Quem tem a consciência, né, de fazer, que faça, porque assim, até esses estudos começarem a serem replicados em outros lugares do Brasil, né? Do Brasil não, do mundo, melhor dizendo. E essas informações forem sendo difundidas a ponto de transformar isso numa tendência, né? E não na exceção que confirma a regra, vai passar muito tempo ainda, né? Muito estrago vai ser feito e muita gente vai estar precisando de apoios para poder se curar desses problemas muito do nosso tempo atual, né? Coisas que há algumas 2, 3, 4 gerações atrás isso era nem cogitado, né, de existir, né? Engraçado, porque a pandemia ressaltou isso de forma muito evidente para as crianças. Elas não querem ficar na frente das telas, né? Fez um movimento contrário, foi até bom, né? Porque elas definitivamente não querem ficar de frente para as telas, não querem aula online de jeito nenhum. Acho que deu uma estafada tão pesada assim, né? E isso pode ter sido uma coisa boa. Elas querem estar livres, né? Brincar e se exporem o menos que elas conseguirem. Está tendo esse movimento também. Foi muito pesado para as crianças a pandemia, muito. Como diz o ditado, né? Tudo demais é veneno, né? Então elas acabaram sentindo na pele pela superexposição, né? A questão até de dar uma desopilada em outro sentido, né? Então isso de certa forma foi bom, né? Pena que foi o remédio teve que ser amargo, assim, né? E a gente tá assim caminhando para o final, Raquel, e aí eu queria que você deixasse aí seus recados finais, fizesse suas considerações finais, falasse para a gente, né, como se conectar com os projetos. Eu vou até colocar aqui, né, na tela o Facebook, Instagram. Comenta aí, quem quiser saber mais, aprofundar mais, como é que faz? A íntegra do projeto, para compreender, né, o que é a metodologia e a íntegra do projeto, estão todas no site. Então, crescendozen.com, tá tudo o que tem de informação sobre o projeto está lá. Eu alimento diariamente o Crescendo Zen pelo Instagram, é a maior rede de percepção para os pais e para as escolas. Então, todos os dias eu faço alguma
alimentação do Crescendo Zen, para todo mundo ver como é que é o dia a dia, né, do projeto nas escolas, como que as crianças vão se desenvolvendo. E te agradecer, né, Sandro? Agradecer primeiro o seu mestre pela existência dele, por ele ter se manifestado de uma forma tão maravilhosa aqui com a gente, pelo trabalho absurdo que ele faz, assim, né, de empatia, de engajamento, é espantoso, assim, o tamanho do abraço do Lama Santa. Eu quero muito ir aí entregar o livro para ele pessoalmente, era para ter sido, eu já tinha combinado isso com o Fernando Leu, eu falei, quando lançar o livro, a gente vai lá juntos, e eu quero entregar nas mãos do Lama, quero que vá para a escola, né, eu quero sim fazer isso, e muito obrigada pela abertura, pelo interesse, e estamos aí, né, juntos nessa longa caminhada. Gratidão, então, gratidão também pela presença de estar aqui. Eu quero dizer que aqui a gente está aberto a todas as experiências que são percebidas com esse desenvolvimento de compaixão, de lucidez, né? Então, a comunidade Rio Zen tem esse foco, né, nas espiritualidades socialmente engajadas, né, uma comunidade de afetos e compaixão e meditação, né? Então, a gente realmente foca nesses pontos, né? E quero também, além de, se lembrou o Lama Santa, quero lembrar também do Kōrō Sensei, que é parte fundamental na orientação da comunidade, né? Nessa conexão com a Ordem dos Zen Peacemakers, do budismo socialmente engajado, realmente é uma orientação e um norte muito claro, assim, né? Por onde a gente pode caminhar de mãos dadas com todas as pessoas que realmente estão nessa caminhada juntos, né? Então, porque realmente tem muito trabalho a ser feito. Chão pela frente. Muito chão pela frente, e é maravilhoso conhecer essas experiências, divulgar essas experiências. Então, vocês que estão acompanhando esse programa, né, acompanhem a roda de conversa e outras atividades da comunidade seguindo, né, nossas redes sociais. Você pode assinar aqui, segue o Instagram, segue o Twitter, segue o Facebook, a gente está em todo canto como Rio Zen Brasil, @Rio Zen Brasil. Assina o nosso canal aqui no YouTube para ser notificado, né? Aí vou dar uma de blogueirinha, né? Deixa seu like, compartilha, né? Com quem você acha que pode se beneficiar. E isso é fundamental, né? Também quero fazer um agradecimento, né, especial aqui à Associação Buda e ao Instituto Pramana, que está sendo um dos apoiadores dessa segunda temporada, né, da Roda de Conversa. E se vocês tiverem interesse, né, de saber como é que é esse negócio de budismo na faculdade, como é que é essa história de curso superior de budismo no Brasil, tem. E aí você acessa lá o site buda.org.br e você pode saber mais sobre como é que é o curso de teologia budista, pode entender melhor como é que funciona essa abordagem, né? E também pode acessar o programa que a gente fez recentemente na temporada 1. Você pode acessar esse conteúdo no canal da Ação Paramita, falando sobre budismo na faculdade, né? Que lá a gente conversou mais longamente e extensamente sobre isso, né? Então, se vocês quiserem entender um pouco melhor como é que funciona isso e como isso está chegando no Brasil, vocês podem dar uma olhadinha lá também, tá? Então, se você também se interessar em apoiar esse nosso projeto, que é um projeto independente, tocado pela Padma Pix e materializado por esse ser que vos fala aqui, você pode acessar o nosso site, riozenbrasil.org, na barra apoie, né? Você clica lá em apoie, e lá tem todas as formas de você contribuir, seja da forma que você achar melhor, né? Então,
deixa teu comentário aqui indicando novos temas que você quer também ver presente em novas rodas futuramente, além do seu like, etc., né? Então, a gente sempre está atento a todas as redes sociais e ao YouTube para que a gente possa estar antenado com aquele conteúdo e as pessoas que você quer ver aqui, né, sendo entrevistada. Então, fique à vontade de dar suas dicas também. E quero agradecer mais uma vez a presença de Raquel e todos aqueles que estão acompanhando a gente, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify. Gratidão pela audiência e até a próxima, né? Então, obrigada. Tchau, tchau. Grato. Até a próxima. Raquel. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.